Olá, alunos, boa noite. Meu nome é o professor Rafael Ortega, sou professor de MED, Movimentação, Expedição e Distribuição de Materiais, e hoje nós vamos falar sobre a correlação dos fundamentos de movimentação de materiais, ok? Nós temos diversas formas de estocagem de materiais. Nós temos porta-pallets, nós temos sistema blocado, e é muito importante a gente adequar qual equipamento utilizar, para armazenar esses materiais. No sistema blocado, por exemplo, nós não temos porta-pallets. Nós temos então endereçado, dentro ali da sua expedição ou do seu almoxarifado, nós mapeamos o local e determinamos ruas e blocos. Por isso do nome sistema blocado de armazenagem. É um sistema que é muito simples e não requer investimento propriamente dito, o que necessita de uma boa organização e adequar isso de uma forma que fique claro e legível para todos os funcionários onde estão armazenados cada tipo de material. Ele é muito utilizado principalmente em produtos que têm muita saída, ou seja, muito giro. Então ele chega no armazém e de forma muito rápida ele já é despachado, já é tirado dali. Então, de forma simples, ele é tirado daquele endereço que nós temos dele ali armazenado e ali ele deixa o local livre para o próximo produto chegar e assim por diante. Já no sistema com porta-pallet são armários, estantes, prateleiras, que ali fica armazenado os pallets e os produtos ali unitizados. E também temos de forma semelhante o sistema cantilever, que é utilizado para grandes dimensões, então tarugos, pranchas, tábuas, canos, vergalhões, sempre produtos que tenham a sua dimensão longitudinal bem grande, produtos de grandes extensões. E também funciona de uma forma similar, então ele é armazenado de forma vertical e aí eu tenho ruas e também locais, níveis de armazenagem. Bom, até aí não temos muito problema, portanto, é preciso a gente adequar esse sistema de armazenagem com os equipamentos que a gente vai usar para movimentar a carga. E os principais que nós temos são pallets, paleteiras, para os pallets, e também nós temos as empilhadeiras. Bom, pessoal, então assim, de todas as características que envolvem uma paleteira ou uma empilhadeira, nós temos que se atentar a três fatores principais. O primeiro, qual é a capacidade de carga desse equipamento? Então, quanto de carga que esse equipamento pode levar? O segundo seria qual a altura que eu posso movimentar essa carga? Qual o máximo que eu posso utilizar? Se é 4 metros, 4 metros e meio, ou eu preciso de uma altura maior que isso? E a terceira característica que é muito importante para a sua área, e aí por isso que a gente comentou sobre o seu sistema de armazenagem, é o ângulo de giro. Por que isso, pessoal? O ângulo de giro é o ângulo que a empilhadeira, ou a paleteira, ou esse equipamento que vai movimentar essa carga, é esse espaço que esse equipamento precisa para manobrar dentro do corredor. Então vamos lá, você estocou um produto num porta-pallet. E aí, nesse produto está armazenado, a empilhadeira precisa chegar até esse endereço do porta-pallet, precisa retirar esse produto e precisa girar saindo do local armazenado. Então, esse ângulo de giro é importante porque se você tem um armazém e não pensa no ângulo de giro, você pode comprar um equipamento que não vai servir para o seu estoque, ou se você primeiro está montando o seu estoque, você já tem o equipamento, então você monta esse layout do seu estoque, pensando então no ângulo de giro que esse equipamento que você já possui necessita para que ele possa adentrar e sair do seu estoque sem causar nenhum acidente, nenhum problema, ok? Bom, pessoal, então, pensando então nesse ângulo de giro, nós temos aí uma diversidade enorme de tipos e modelos de empilhadeiras e paleteiras. Bom, no mercado, eles são divididos pelos fabricantes e pelo comércio desses equipamentos em algumas classes. Tá ok?
Bom, pessoal, então sobre os equipamentos nós temos uma diversidade enorme. É, Mas essas diversidades aí de equipamentos são divididos por classes, tá ok? Vamos falar da classe 1 primeiro, que é a empilhadeira elétrica contrabalançadas. Bom, por que ela é contrabalançada, pessoal? Na frente ali no garfo, ele carrega a carga, certo? Então é um peso ali de 1 tonelada, 2, até 5 toneladas. Mas, se você levanta essa carga, você desloca o centro de gravidade desse equipamento. O que acontece? Ele fica instável, ele poderia cair, né? Causar um acidente. Bom, então, esse contrabalançado, essa parte laranja que tem na parte traseira da empilhadeira, é um contrapeso. Exatamente para que você possa carregar o material pesado ali na frente no garfo e, mesmo assim, o equipamento ter um certo equilíbrio. Porque senão, como eu já havia dito, ela capotaria, ela tombaria para frente e seria impossível fazer essa movimentação, tá certo? Então, essa contrabalançada é exatamente isso, é esse contrapeso nas rodas traseiras do equipamento, trazendo então aí um equilíbrio, né? Uma igualdade ali de pesos. Tá? Então, classe 1 são as empilhadeiras elétricas contrabalançadas. Ok? Bom, a segunda que nós temos, a classe 2, são de transpaleteiras e empilhadeiras patoladas também elétricas. Bom, se a classe 1 era empilhadeiras elétricas, a classe 2 nós temos transpaleteiras elétricas, porém elas são patoladas. Aí você vai me perguntar, professor, o que é patolada? Bom, patolada é exatamente essa parte aqui da empilhadeira que fica próximo ao garfo. Então o garfo levanta e ainda fica essa parte, né, esse apoio, como se fosse um pé, tá vendo? Como se fosse uma longarina, um pé ali com rodas, né, com roletes ali, que serve para poder dar esse balanço, né, esse equilíbrio na transpaleteira, né? Ela normalmente, o condutor, ele vai em pé, tá certo? Ou ele vem tracionando ela fora, somente então aqui com o guidão, com o manete aqui com o guidão ele vai controlando, ou dependendo do modelo, ele ainda pode ficar em pé ali do lado. Mas de qualquer forma, ela é elétrica, né? Assim como sua classe, e tem essa patola, esse pezinho. E tem diversos tipos de patola. Tem patola que é mais aberta, que é para poder pegar pallets, né, sem entradas abertas. Então ele pega qualquer pallet de qualquer lado. E tem o outro modelo que também, conforme o garfo levanta, a patola fica na mesma direção, ou seja, embaixo do garfo. Então, nesse caso, somente para pallets que tem a abertura lateral. Bom, pessoal, classe 3. Essa classe em específico, ela é uma classe de empilhadeiras das mais diversas possíveis. Por quê? Além de variar modelo e marca, assim como as outras, ela também varia a sua forma. Bom, como que é isso? Bom, nessa classe nós temos, por exemplo, a empilhadeira retrátil. A empilhadeira retrátil, o condutor ele vai sentado no equipamento, mas ela tem ainda um movimento a mais que é para empurrar o pallet para dentro do porta-pallet, ou então resgatar o porta-pallet, que está um pouco mais ao fundo. Então esse garfo ele avança e recua uma certa profundidade, tá? Então nós temos essa que é a primeira da classe 3, que é a empilhadeira retrátil. Nós temos também a empilhadeira selecionadora de pedidos, ou do inglês order picker. Bom, essa empilhadeira ela é muito inusitada. O próprio operador ele opera esse equipamento no próprio garfo, vamos dizer assim. Então ele se eleva junto com o equipamento.
E esse equipamento serve, por exemplo, para você fazer picking com ela. Então você tem uma ordem de pedidos e você precisa coletar os produtos que tem ali na ordem de pedidos. Então você vai em cada local e aí diferentes ruas, diferentes alturas, diferentes localidades ali do seu estoque. Então ele vai retirando os pedidos com ela. E aí o que tem de diferente nela é que o próprio operador ele se eleva junto com a carga, né? Ele se eleva e também ele desce junto com a carga. Nós temos também a empilhadeira pantográfica, que ela pode ser simples ou de dupla profundidade. Então, ela é muito parecida com a empilhadeira retrátil, ou seja, ela tem essa profundidade que o garfo pode fazer, então ele tem esse movimento a mais. Só que a pantográfica, ela tem um alcance muito maior do que a empilhadeira retrátil. Então, ela pode avançar um ou até dois pallets à frente de distância. Então, ela é como se fosse uma empilhadeira retrátil turbinada, porque ela consegue alcançar profundidades ainda maiores do que a empilhadeira retrátil, né? Então, os garfos, eles têm esse movimento de avanço e recuo, só que numa profundidade ainda muito maior do que a empilhadeira retrátil, já que a da retrátil é curto. E aí nós temos as duas últimas dessa classe 3, que é a empilhadeira trilateral e a empilhadeira quadrilateral. Bom, o próprio nome delas já dizem, né? Trilateral, ela consegue manipular o garfo em três lados. Então ela consegue retirar e colocar pallets ao lado esquerdo do corredor, ao lado direito do corredor e também à frente. Normalmente essa empilhadeira é utilizada em corredores que é muito estreito. Lembra que eu falei do ângulo de giro no começo da aula? Pois bem, na impossibilidade de você ter um espaço entre uma prateleira e outra, um porta-pallet e outro, um cantilever e outro, por exemplo, você pode ter essa empilhadeira, já que ela requer um ângulo de giro muito menor, tá certo? Ela não precisa ficar manobrando no corredor. Então, com essa mesma empilhadeira você consegue fazer aí os três lados. E a empilhadeira quadrilateral, além de fazer o lado direito e esquerdo e a frente, ela também consegue fazer a estocagem e a movimentação de materiais para trás. Então o garfo ele tem aí praticamente aí 360 graus aí de alcance para poder fazer a estocagem. Claro, essa empilhadeira trilateral e a quadrilateral, elas são menos comuns que as demais, ok? Mas ainda assim são utilizadas e aí também, dependendo do seu tipo de estoque, o seu layout de estoque, elas podem ser muito bem aproveitadas. Falando então aqui da classe 4, são também de empilhadeiras contrabalançadas, porém elas são a combustão. E ainda com detalhe, pessoal, é com rodagem cushion. O que seria essa rodagem cushion? Bom, a empilhadeira a combustão, primeiramente, então ela pode ser ou a gás, ela pode ser a diesel ou pode ser a gasolina. Então essas três formas de empilhadeiras a combustão, esses três tipos de combustíveis para empilhadeiras a combustão, ou seja, ela é a explosão, esses três combustíveis são bem utilizados. E no caso dessa classe 4, além de ser empilhadeiras contrabalançadas a combustão, possui rodagem cushion. Essa rodagem, pessoal, é exatamente a questão dos pneus dela, né? Das rodas dessa empilhadeira. Esses pneus, eles não são inflados, eles não possuem câmara, são então de borracha rígida e com uma altura bem menor. E para que isso, né? Ó, professor, por que que tem então essa empilhadeira com estas rodas? Bom, essa empilhadeira, elas são utilizadas para pisos planos, aqueles pisos de epóxi, brilhante, sem muito desnível, né? Então, nesses casos, nesse tipo de piso, a gente usa essa empilhadeira classe 4, porque este pneu cushion, ele traz para a empilhadeira uma grande estabilidade, porque ele não movimenta, ele não tem aquela maciez, ou então aquele balanço que nós temos num pneu inflado, por exemplo. Ele não tem espaço para fazer aquele
movimento de amortecimento. Então a empilhadeira, ao pegar as cargas e colocar as cargas no porta-pallet, elas balançam muito menos. Então elas têm bastante estabilidade. E esses pneus cushion, pessoal, ele pode ser de diferentes cores. Normalmente tem o preto, o cinza e o branco. Então se usa essa borracha dessa roda cushion, esse pneu cushion, o pneu branco, então, para pisos de epóxi que sejam cinza claro, ou seja, branco, né? E os pretos utilizados, então, para outros tipos de piso, de outras cores, de cores mais escuras. Porque se você usar esse pneu, essa roda cushion num piso branco ou um piso cinza claro ou azul claro, o que vai acontecer? Vai ficar o rastro desse pneu preto no piso claro. Então precisa ter limpezas constantes. É claro que o branco também vai deixar um pouquinho de marca, mas deixa muito menos marca, né? Então, se vocês verem então que tem o branco, o cinza claro e o preto, é exatamente essa opção, essas opções de cores é para você adequar essa roda cushion à cor e o tipo do seu piso, ok? Bom, se a classe 4 de empilhadeiras, ela empilhadeiras contrabalançadas a combustão com pneu cushion, a classe 5, ela também é de empilhadeiras contrabalançadas a combustão, porém muda as rodas, né? São rodagens pneumáticas. Aí sim, o que são esses pneus? São rodas que possuem um pneu externo e tem câmara inflada com ar comprimido. Ou seja, são empilhadeiras que normalmente são utilizadas para pisos mais irregulares. Não são aqueles pisos de epóxi, lisinho, né, que você dá para quase pentear o cabelo ali, né, se vê ali no chão. Não, essas já são para um piso mais rústico, um piso de cimento, concreto ou um cimento queimado, né? Ou, enfim, um piso um pouco mais rústico do que aquele com acabamento de epóxi. Bom, então, com essa classe 5, nós temos aí as rodagens pneumáticas, ou seja, não são pneus rígidos, né? São pneus inflados, e aí ela possui aquele balanço próprio da carga, né? Ao carregar e descarregar, que dá aquela mexida ali, né? Aquele balanço no pneu, que o pneu amortecendo a subida e a descida da carga. Então a empilhadeira ela fica um pouco mais instável. Então ela, assim que você para de movimentar a carga, ela ainda continua fazendo aquele movimento de amortecimento da carga pelos próprios pneus, que eles acabam tendo essa característica, ok? Bom, a classe 6, então, nós temos já não são mais empilhadeiras, né, mas são rebocadores a combustão elétricos. Quem já viajou de avião já pode ter visto bastante desses aí na pista do aeroporto, carregando as malas dos passageiros, carregando cargas. E também nós vemos bastante desse tipo de equipamento também em empresas, né, que são montadoras de veículos, né? Empresas montadoras de veículos, é bem comum você encontrar pelos corredores da empresa esses rebocadores que são também, né, se eles são a combustão ou elétricos, ou seja, essa classe 6 abrange tanto a combustão quanto elétricos, mas você vê nessas montadoras, né, verdadeiros trenzinhos, né, sendo puxados por esses rebocadores para abastecer as linhas com produtos, com peças que vão ser montadas nos veículos. Então, essa classe 6, elas são mais utilizadas nesses aspectos aí, ok? Muito visto em aeroportos e também muito visto em empresas que são montadoras de veículos, tudo bem? E aí nós temos, então, portanto, aí a classe 7, que são empilhadeiras para terrenos ruins, terras fofas, lama, enfim, são verdadeiros tratores, né? Em formato aí de empilhadeira que servem aí para poder trafegar em cascalho, em lama,
em terra, terreno extremamente irregular, enfim, eles são empilhadeiras altas, são grandes pneus para poder fazer esse tipo de movimentação, são empilhadeiras extremamente robustas e fortes para poder passar por buracos, por ladeiras, pedras, enfim. Então, elas são, como eu disse, são verdadeiros tratores, empilhadeiras e movimentando essas cargas aí, tá ok? Muito utilizado em construção civil, em áreas de locais bastante remotos, são utilizados em abertura de estrada, instalação, montagem de galpões e centro de distribuição em locais bem assim ermos, lugares que tem bastante vegetação, bastante cascalho, terreno ainda em construção, enfim. São as empilhadeiras brutas, exatamente para esses tipos de terrenos, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a minha videoaula de hoje. Espero que vocês gostem. Dê um joinha aí no nosso canal, tá ok? E qualquer dúvidas, escrevam aqui pra gente, ok? Meu nome é professor Rafael Ortega e um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!